Ah, meus amigos, eu não poderia deixar de trazer aqui o linha de passe pós-jogo. Sabe de quem? Não é do Flamengo. Palmeiras 0, Bahia 1, galera. E com isso o Mengão segue líder do Brasileirão. Que maravilha! Só quero ver o que os comentaristas do linha de passe vão falar agora, porque tinham enchido tanto a bola do Palmeiras e agora eu fiquei curioso, né? Depois dessa derrota do Palmeiras em casa para o Bahia e depois do chocolate que o Flamengo deu para cima do Corinthians no Maracanã, 4-0. Vamos lá pro vídeo? Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui neste canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá. Band Esportes, começando o nosso linha de passe nesse domingão, falando dessa rodada do Campeonato Brasileiro, principalmente os jogos de hoje. A gente começa já destrinchando, daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel, daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério Ceni, que saiu vencedor aí dessa partida. Deu Bahia. Certeza que o Abel vai reclamar da arbitragem, certeza. Bahia pegando uma semana iluminada, hein? Ganhou do Ceará, muita polêmica com relação à arbitragem e tal, mas venceu o jogo na segunda-feira. Depois, no meio de semana, excelente vitória na Libertadores da América, assumindo a liderança do Grupo da Morte, né? Fecha os 3 primeiros jogos na liderança do Grupo da Morte. E hoje vence o Palmeiras fora de casa, vitória por 1-0 no finalzinho do jogo, importantíssima. Olha, pela semana que teve o Bahia, com viagem, etc. E pelo embalo que vinha o Palmeiras, né, Zupac? O Palmeiras entrou como favorito, jogando em casa de novo. Claro que sim. Mas o Bahia realmente equilibrou as ações em boa parte ali do jogo e conseguiu o golzinho quando o empate já parecia o mais certo, né? Tudo bem? Isso, William. Boa noite, companheiros. Boa noite ao fã de esportes. Eu até acho que durante os 90 minutos o Palmeiras me agradou mais do que o Bahia. Não, que eu acho. O Palmeiras me agradou mais do que o Bahia. Mas foi o Bahia de uma eficiência. E o jogo não é sobre quem me agrada mais. O jogo é sobre quem aproveita melhor as suas chances. E assim, tem partidas de futebol que a gente vê o placar 4-3, 5-4, 3-2, 4-4, e que a gente vê muitos gols acontecendo e jogos muito francos, o que não necessariamente representa um jogo taticamente muito bom. Às vezes são times que não defendem bem de lado a lado e isso gera muitos gols na partida. O jogo de hoje teve só um golzinho que foi nos acréscimos do Kaique, mas foi um jogo muito bem jogado de parte a parte, um jogo muito tático, um jogo muito estratégico, com as duas equipes tentando gerar desconforto na maneira que o adversário costuma jogar, conseguindo em dado momento, né, os técnicos mexendo e a contramexida, né, para tentar anular o que o técnico anterior havia feito, dando efeito. Então foi interessante. O Bahia mudou um pouco a sua forma de jogar, usando muito bola longa para o William José, para evitar sair trabalhando curto, porque o Palmeiras é um time que, quando sobe a marcação, tem conseguido gerar muito desconforto no time adversário. Sim. Em contrapartida, um Bahia que abaixou suas linhas, mesmo tendo uma posse de bola maior do que a do Palmeiras no primeiro tempo, mas jogou com um bloco mais baixo para não dar espaço para a transição do Palmeiras. Então foi um jogo muito bem jogado, onde o Abel colocou a sua força ofensiva no segundo tempo para tentar machucar mais o Bahia, colocando o Estevão no segundo tempo, nessa rotação de elenco, para também travar o jogo do lado esquerdo do Bahia, que era um jogo forte, o jogo do Juba, o jogo do Pulga, enfim. E o Rogério tirou do banco peças que deram a vitória, né? O gol do Kaique é uma tabela dele com o Cauli veio do banco, Kaique veio do banco, Rogério trocou na reta final os seus homens de frente para ter fôlego para o contra-ataque. E em um contra-ataque muito bem puxado, o Bahia vence o jogo em pleno Allianz Parque. Então foi um jogo muito interessante. O Palmeiras poderia ter vencido, mas o Bahia vence com seus méritos, com jogadores que vêm do banco, o que mostra que, embora o Bahia não tenha um elenco tal qual o Palmeiras tem, o Rogério tem peças que ajudam quando o jogo pede, e hoje ele viu do banco os jogadores saírem para fazer o time vencer. É que no ano passado, né, Bertozzi, o Bahia não tinha esse digamos até repertório, mas a gente costuma sempre dizer aqui no Linha, né? O repertório aumentou devido às possibilidades, às peças que chegaram. Acho que esse jogo é aquele no campeonato que você olha e você fala, ó o tamanho que esse time tá, porque antigamente o Palmeiras ia martelar, e acaba achando gol, vencia o jogo e tal. Hoje o Bahia é diferente. Se você não concluir as oportunidades que tem, se você... Não concordo, porque os comentários antes do jogo é que o Palmeiras venceria fácil, né? Isso por boa parte da imprensa paulista. Se você não matar o jogo logo, o Bahia é uma equipe perigosíssima. E os últimos jogos têm comprovado isso. Hoje não foi diferente. É um time que hoje tem personalidade, tem capacidade, tem repertório para chegar no Allianz Parque e vencer o Palmeiras. Perfeito. Bem, Bertozzi. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã do esporte. Bonito um gol de toca e passa assim, né? Pega na frente, lindo. Finaliza com pouco ângulo, mas uma finalização muito bonita ali
do Kaique, né? Jogador que, graças ao Grupo City, está aí no Bahia. E queria destacar, além dos personagens que formaram o gol, para mim, um jogador que fez quase um gol também, o Eric. É verdade. Que salva em cima da linha um gol certo ali do Vitor Roque, no que foi, para mim, o melhor momento do Palmeiras. O momento em que o gol do Palmeiras parecia estar mais maduro e acabou não saindo. O Bahia, que tem sim a sua força do elenco, mas o Bahia vence fora de casa um time que no segundo tempo coloca Vitor Roque, Estevão e Paulinho. Tá? E toda essa artilharia pesada aí que tem o Palmeiras à sua disposição. Estou de acordo com o Zupac, assim, o jogo poderia ter ido para qualquer lado e houve um momento em que parecia que ia para o Palmeiras, o que não diminui em nada, pelo contrário, só reforça o feito do Bahia ao vencer esse jogo. O Bahia tem demonstrado ao longo da temporada que compete, talvez não consiga competir num campeonato inteiro, tanto que tem deixado alguns pontos pelo caminho no começo do campeonato. Mas num jogo específico, o Bahia consegue competir com as melhores equipes do Brasil, tem demonstrado isso na Libertadores, no jogo contra o Inter, quando foi muito bem. Né? Foi até melhor, né? Foi melhor naquele jogo, enfim. Em vários momentos o Bahia tem provado que olha no olho das principais equipes do Brasil hoje. Então não é uma vitória por acaso, é uma vitória conquistada. O Zupac falou muito das bolas esticadas para o William José, também o recurso das bolas para os pontas, né, que são muito rápidos, então os duelos, principalmente do lado esquerdo com o Eric Puga para cima do Giai. O Giai deu um trabalho. E o apoio do Luciano Juba também constante, o Gilberto mais preso na direita, então o Everton caía por ali para associar com a Ademir e do lado esquerdo, muita força por aquele setor. É um time muito bem treinado, né? Acho que o trabalho do Rogério não dá para discutir o quanto é bom. Claro que tem um projeto esportivo, claro que tem um investimento importante, mas tem trabalho também, né? E acho que é um resultado que mostra muito o que esse Bahia é capaz de fazer. A gente falando, né? Bolas esticadas para o Giai, para o Ademir, principalmente no primeiro tempo, né? Espetando os dois. Mas no meio você tinha o Caio Alexandre que vira e mexe, ele acha uma brecha ali, tem um passe de qualidade. Sempre carimbando o jogo. Sempre carimbando o jogo também. E eu achava, Breler, que inclusive o Bahia, de repente, podia dar uma poupada hoje a alguns jogadores, porque né, a sequência de jogos tem sido puxada e a gente sabe para as equipes que são do Nordeste que os deslocamentos são muito mais complicados, a logística é mais difícil, o cansaço é maior, mas veio com tudo, né? Levando muito a sério ainda o Campeonato Brasileiro. Total. Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O Bahia do Rogério tem alternado, mas de forma muito pontual, né? É raro o Rogério poupar o time inteiro, mesmo tendo mais margem no elenco do que no ano passado. E uma coisa que me agrada muito no Bahia é a postura que vem de longa data, não é só dessa temporada, não. No ano passado o Bahia já fazia isso, que é de encarar adversários fortes fora de casa e negociar a posse de bola. Sim. E falar, eu quero jogar também. Foi assim contra o Flamengo no Maracanã no ano passado, um jogo em que saiu derrotado, mas jogou bem. E foi assim novamente contra o Palmeiras e em algum momento será premiado por isso. E hoje foi pela insistência também do time de buscar o resultado até o final, de não se contentar com o empate. Vários outros técnicos, no lugar do Rogério, teriam fechado a casinha ali a partir dos 40 minutos, não tem mais jogo, e o Bahia não. Estava ali o jogo vivo, o Bahia sabendo que tinha condição de buscar uma vitória. Então hoje o Bahia pensa grande. E isso mostra a campanha do time na Libertadores. É o primeiro do seu grupo, num grupo difícil, no mais equilibrado dessa primeira fase da Libertadores, vindo da pré, com desgaste, e ainda assim o Rogério com muita habilidade de rodar o time e de entender os cenários do jogo. Contra o Atlético Nacional, ele saiu com uma escalação diferente, né? E ali o William José sendo a referência, o Lúcio sendo a referência, o Ademir jogando como titular, e dessa vez a situação se inverteu. O Cauli foi o titular e agora a situação se inverteu. Ele coloca Lúcio e Cauli no segundo tempo, sabendo que ali poderia precisar mais de jogadores técnicos e que tivessem menos velocidade e mais capacidade de retenção, e esses jogadores participaram do gol. O gol começa com o Lúcio, passa pelo pé do Cauli até chegar no Kaique. Então, o Rogério também sabendo lidar com o bom elenco que ele recebeu nessa temporada. Alguns técnicos pecam por isso, né? Quando sobe o sarrafo, quando a diretoria entrega o que precisa, o técnico, às vezes, não consegue dar esse salto junto. E o Rogério tem acompanhado essa evolução do Bahia. E do lado do Palmeiras, bate uma frustração, porque o Palmeiras vinha de 3 vitórias fora de casa, consecutivas, incluindo um jogo na altitude, mas, por outro lado, precisa entender o adversário que pegou. Um adversário que tem condições de olhar
de lutar na parte de cima da tabela. Então, por isso, por mais que o Palmeiras tenha pecado também em eficiência, nas oportunidades que teve, foi um jogo bem igual, um jogo muito equilibrado contra um time de qualidade como o Bahia. Não consigo colocar esse tropeço em casa como uma lástima ou como uma atuação trágica do Palmeiras. Pelo contrário, como já tinha feito uma gordura fora de casa, é uma derrota perfeitamente administrável daqui para frente, embora naturalmente seja frustrante por perder em casa. Ah, galera, como é bom ver um negócio desse, cara. A imprensa tendo que passar paninho para o Palmeiras, tendo que criticar o Palmeiras. Que maravilha, né? E o Bahia, que fez um baita jogo, baita resultado, cara. Baita resultado. Ganhar do Palmeiras lá dentro não é fácil, não. Não é qualquer um que vai fazer isso. Parabéns, Bahia, parabéns. Que orgulho da minha terra, Bahia. Sou Flamengo, mas eu nasci na Bahia, né, cara? Fico feliz aí pelo Bahia. Flamengo lidera, segue o líder. Passamos o carro no Corinthians, 4-0, fora o baile. 14 pontinhos. Parmeirinha agora ficou para trás um pouquinho, 13 pontos. Bragantino 11, Cruzeiro 10, Fluminense 10, Internacional 9. Deixa eu só descer aqui. Bahia 9, Botafogo 8, Ceará 8, São Paulo 8, Vasco 7, Corinthians, Juventude, Mirassol também tem 7. Fortaleza, Vitória, Atlético Mineiro tem 6. Santos está jogando neste momento, tá 0-0 contra o Red Bull Bragantino. O Santos tem 5, o Grêmio 5, Sport 2 pontinhos. Vai cair de novo o Sport, né? Que triste. E aí, gostaram, cara? Comente aqui o que vocês acharam aí da derrota do Parmeirinha em casa. Eu gostei, maravilha, topzera, não podia ser melhor. Que domingo maravilhoso que eu tô tendo. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Fui!